sozinho não estou, contigo vou chegar. Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz. Que Jesus abençoe cada um de vocês que estiver ouvindo esse áudio hoje. Que o amor, a esperança e as doces consolações do Espírito Santo estejam no nosso meio. Hoje é um dia 18/7/2023 e eu quero trazer uma mensagem de esperança daquilo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. E hoje a palavra está lá em Romanos 5. Eu peço perdão à minha voz aí, que eu estou um pouquinho rouca ainda, mas eu creio que pela graça, pelo amor de Deus, nós vamos conseguir chegar até o final dessa mensagem, com uma mensagem rica e poderosa para os seus corações nesse dia. Amém? Então vamos lá. Romanos 5, na minha Bíblia aqui o título está assim: A justificação pela fé. Então, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, a experiência, e a experiência e a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando em nós ainda fracos, a seu tempo morreu pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo? Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, porque sendo ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Bom, gente, essa mensagem para mim, ela é muito poderosa. E um dos momentos de maior, eu creio que foi um momento de muita dor, que foi na morte do meu filho Mateus, né, em 2008. E quando eu tenho a notícia do hospital que meu filho ele tinha falecido, foi um longo processo, eu não vou contar o processo todo aqui, só quero contar sobre esse versículo, específico sobre esse versículo, porque que ele tem um grau de importância muito grande e hoje o Espírito Santo me trouxe ele com uma direção diferente, né? Uma renovação na palavra. Quando meu filho Mateus ele falece, e eu saio daquele CTI, ele ainda, o coração dele ainda não tinha parado, ele tinha dado morte cerebral, e eu saio destruída daquele CTI, eu vou para o meio da rua. E Jesus ele usou um morador de rua para poder me abraçar e citar esse versículo no meu coração. Na hora, eu não tinha muito entendimento, até mesmo porque eu não era muito estudiosa da Bíblia, mas o Espírito Santo ele falou profundamente comigo no meu coração. Eu não era convertida, eu não era batizada, eu só que Deus veio ao meu alcance. Deus veio ao meu alcance, ainda eu sendo ímpia, ainda eu sendo pecadora. O Espírito Santo trouxe essa palavra maravilhosa no meu coração. E para entender essa palavra, para entender a mensagem que aquele morador de rua me abraçou, eu me lembro daquele dia como se fosse hoje, daquele morador me abraçando e me dizendo essas palavras. Eu não estava entendendo na hora, assim, mas eu recebi no meu espírito de forma que aquele dia ficou marcado, eternizou no meu coração, porque eu sabia que não era aquele morador de rua, eu sabia que era Jesus me abraçando nos braços daquele homem, sabe? E foi um consolo, foi algo assim maravilhoso. E aquele dia ficou registrado, aquele dia ficou marcado na minha história. E hoje o Espírito Santo me trouxe essa mensagem de novo. Por quê? Se a gente começar no versículo 1, está lá escrito assim: sendo, pois, justificados pela fé. Sabe o que é justificação? Justificação é defesa. Defesa. Quando nós somos justificados pela fé, o que nos defende é a nossa fé em Cristo. Quando nós fechamos os nossos olhos, queridos, e nós olhamos para Cristo, e a gente tem essa fé que Ele é vivo, que Ele é real, que Ele preenche o teu quarto, que Ele preenche o teu coração, que Ele preenche o vazio.
Você é justificado em Deus, você tem acesso ao Pai através dessa fé que você acredita, porque é através de Cristo que nós somos salvos, e é através da fé, não é por obras. Não adianta a gente fazer obras, ir lá e fazer obras, pregar, dançar, louvar, se eu não acredito que Cristo é vivo, se eu não acredito o Cristo que controla a minha vida, que me domina por completo. Então não adianta, é só uma mera religiosidade. Então o que Jesus fala hoje, se a gente quer ser justificado, que a nossa salvação, a nossa proteção está em a gente ter comunhão com o Pai e saber que a nossa vida está salva, está protegida pela nossa fé, pelo nível de intimidade que a gente tem. Então, o primeiro lugar da nossa vida, o primeiro lugar do nosso coração é esse lugar de intimidade, é esse lugar de é, secreto com o Senhor. É você e o Senhor. Se você não tem esse lugar de secreto, você não tem nada. Você não tem a justificação. E aí, na palavra, continua assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós temos essa intimidade, quando nós temos essa fé, nós temos paz no nosso coração. Nós sabemos que nós temos acesso ao coração do Pai, que o Pai está ligado em nós e nós estamos ligados nessa videira maravilhosa. E você tem paz, querido. Você tem uma paz que excede a todo entendimento humano. E não é uma frase. Eu não estou falando com vocês aqui uma frase aleatória. Não, eu estou falando de verdade. É uma paz que tem em Cristo quando você sabe que você tem acesso a Ele, que você conversa, que você tem diálogo, que você tem o coração do Pai alinhado com o teu coração, que você tem acesso, que você pode colocar a mão, que você pode sentar na mesa. Isso te dá paz. E aí, no versículo 2, está lá assim: pela qual também temos entrada pela fé a essa graça. Gente, a entrada pela fé, ela nos leva à graça. Quando nós acreditamos em Cristo, nós temos direito à graça, e a graça é um favor imerecido. A graça é um dom gratuito que Deus deu ao homem. Nós não merecíamos nada, mas quando você acredita em Cristo, Deus ele te dá acesso a essa graça, esse amor, esse favor, e você deixa de ser simplesmente uma mera criatura e você passa a ser filho. Você tem acesso a Deus como filho e você pode chamar ele de Abba, Abba, de paizinho. É isso que Deus quer. Através dessa fé, você tem entrada pela graça. E pela graça, você tem uma nova identidade em Cristo. A identidade de filho amado do Senhor. E no versículo 2, ainda tem assim: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Gente, o que é gloriar? Gloriar é você ter satisfação. Satisfação. Então, quando você tem acesso à graça, quando você tem acesso ao coração do Pai, você tem uma identidade, você tem uma satisfação nessa glória de Deus. Você é completo, você é pleno, você é totalmente cheio, você é satisfeito. Sabe quando tua alma está satisfeita? Imagine você num banquete, você senta numa mesa e você tem todas aquelas delícias à sua disposição. Então, você não tem fome, você não tem sede, você não tem carência, você tem toda a provisão do Pai. E é essa satisfação que a gente só encontra quando a gente tem acesso através da fé. E aí, no versículo 3 está assim: e não somente nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações. O que é gloriar nas tribulações? Bom, é você ter satisfação nas tribulações. Isso aí é uma palavra meio difícil. Como é que nós vamos ter prazer no sofrimento? Igual no meu caso que eu contei para vocês ali, como é que eu ia ter prazer na morte do meu filho, sendo que era uma dor terrível que estava me causando. Mas ao mesmo tempo, gente, que eu tinha dor ali, aquela dor do luto, que é uma dor inexplicável. Acho que não tem nível de dor maior nesse mundo do que a dor do luto. Não tem, porque é uma perda que ela é irreparável, não tem como consertar. Você não tem como ir lá, você perdeu um carro, você pode ir lá e comprar outro. Você perdeu um amigo, você pode conquistar outro. Agora, quando você perde alguém muito amado do teu coração, isso não tem substituição. Mas como que eu vou ter
prazer? Como que eu vou ter satisfação nessa tribulação? Aí Paulo trouxe pra gente uma coisa assim muito plena, sabe? É só um homem cheio do Espírito Santo que poderia trazer e nos dar a direção dessa mensagem por completo. Tá assim, ó. E não somente nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Gente, deixa eu falar para vocês uma coisa. No meu caso aqui do luto, naquele momento de tribulação, o que que eu podia fazer? O que que eu tinha que fazer? Eu não tinha que fazer mais nada. Então, o que que eu tinha que fazer? Esperar, ter paciência, saber o dia que Deus ia vir, que o Espírito Santo estava ali comigo, que ele ia me ajudar, que ele não ia me abandonar no meio do caminho. Quantas vezes eu desejei parar o carro e suicidar, fazer besteira, enfiar o carro debaixo de um caminhão, mas a voz de Deus me chamava e aquilo foi gerando, me dando paciência para suportar um dia. O primeiro dia foi muito dolorido, o segundo dia foi muito dolorido, aí fui suportando anos e aquilo ali foi me gerando paz, foi me gerando uma experiência com Deus, de saber suportar aquele dia mal e saber que no outro dia Deus estaria ali comigo, que eu ia conseguir vencer o outro dia mal. E aquilo ali foi gerando experiência. E a experiência, ela gera a esperança, que Paulo fala aqui. Sabe o que é esperança? Esperança é você ter uma promessa de Deus. Você fala assim, peraí, eu estou no meio de uma tribulação, eu estou vivendo uma experiência com Deus, mas eu tenho uma promessa de restauração, de cura. Então você espera em Deus aquele dia da cura e você vive, você consegue ter a paciência sabendo que tem uma promessa e você consegue seguir em frente, você consegue romper aquele momento de dor pela palavra, pela promessa que você carrega. Não, espera aí, hoje eu sei que eu estou vivendo isso, mas vai chegar um dia que essa dor vai passar. Então você se alimenta daquela esperança e a esperança ela te enche através da promessa que Cristo liberou para vocês. Porque todos nós temos uma promessa de Cristo, todos nós. Então a promessa ela nos faz andar, a caminhar, a levar em caminhos novos que a gente ainda não conhece. Então a gente consegue esperar, a gente consegue falar assim, paizinho, tá doendo. Eu sei que esse momento que eu estou passando, essa situação difícil, ela vai me gerar uma experiência tão grande contigo, uma experiência de fé, de você saber que Deus está ali contigo, que não importa qual o nível de tribulação que você vai passar, que Deus não vai te abandonar, porque Ele é Pai e Ele cumpre as promessas. Então a tribulação, ela nos produz essa força da fé, ela vai aumentando a nossa fé em Cristo. No versículo 5, gente, está escrito assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Como assim? A esperança não traz confusão. Gente, quando você tem esperança, quando você tem uma palavra, uma promessa, ela não vai deixar sua mente tribulada com outras opiniões, com outras direções, por mais que venham homens ou profetas ou qualquer outro tipo de situação que vai falar assim, olha, não, você não deveria fazer isso, porque isso não vai acontecer, ou palavras contrárias, ou pessoas que vêm para poder te derrubar, você vai falar assim, não, peraí, eu tenho uma promessa, eu tenho uma palavra liberada sobre mim. E aquilo não vai gerar confusão na tua mente. Porque você sabe de quem você ouviu. Você não ouviu uma palavra, não foi meramente de um homem. Não foi baseado em achismos humanos, mas foi direto da boca de Deus. Então ela não vai trazer confusão para o seu coração. Você vai conseguir andar em linha reta. Você vai conseguir andar em linha reta. E o que acontece? Paulo fecha aqui. Porque Cristo, estando em nós ainda fracos, a seu tempo, morreu pelos ímpios. Por que apenas alguém morrerá por um justo? Pois poderá ser que pelo bom alguém pode morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, porque ainda somos pecadores, Cristo morreu por nós. Ou seja, nós não merecíamos nada, Cristo foi lá e morre por nós, faz todo esse processo para nos dar esperança, para nos dar dias melhores, para nos dar dias de vitória e paz nele. É nisso que nós devemos crer, irmãos. É nessa paz que excede a todo entendimento humano que nós devemos buscar todos os dias. Por isso que eu comecei os nossos devocionais, comecei essas mensagens hoje falando, vá para o teu lugar secreto. Porque se você perder o teu lugar secreto, você perde tudo, todo esse processo que eu falei, você perde a fé, você perde a graça, você perde o direito de enfrentar as tribulações e se encher de esperança e de paz. Amém? Então,
Então, que vocês busquem esse lugar secreto. Não fiquem presos somente a devocionais humanos. Vai lá, tem o seu momento de particular. Eu estou aqui fazendo o meu devocional com vocês, derramando algo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, mas porque eu já fui alimentada antes e eu estou sendo alimentada por essa palavra. E que vocês também tenham palavras, alimentos profundos em Cristo, que vocês não venham pegar somente esse leitinho que eu estou dando para vocês, não. Que vocês venham comer comidas sólidas que vocês buscaram em Deus. É nesse nível de profundidade que o Espírito Santo nos chama nessa manhã. Amém? Então fiquem na paz, que Jesus abençoe. E amanhã, em nome de Jesus, se Deus permitir, estaremos aqui de novo.